gospel, né? É pensando, cara. Cara, isso é incrível, incrível, incrível. E aí ele então ele começou a ir a fundo nesse problema e ele então introduziu as equações que são as famosas equações de Einstein, que ele introduziu no paper de 1914, né? 1914, que é a relatividade geral, que deu origem então à relatividade geral. Mas é assim, o Einstein, ele era o cara, né, que pegava as equações, publicava e falava, ó, tá aqui, não sei resolver, mas tá aí, ó. Como assim não sei resolver? Porque o lance do Einstein era um negócio de experimento mental. Então ele tinha as equações e só, tá aqui, resolve. E ele jogava pro mundo. E aí aí tinha uma galera... Porque na época, isso aí é legal de falar. Ele tinha um respeito já na época ou não? Quando ele começa... Ele já tinha Nobel, não tinha ou não? O trabalho do Nobel já, pelo menos. Do fotoelétrico, né? Já. Isso, ele já era um cara, já era um cara conhecido, isso. Tá. Só que uma coisa que é legal da gente falar sempre é que não era só o Einstein. Naquele momento ali do mundo, tinha uma galera muito foda pensando em várias coisas já, entendeu? E essa galera aí, um deles lá, que é o Schwarzschild, que a gente fala, que foi um dos caras que resolveu as equações do Einstein. Porque os caras viram o seguinte, quando eles bateram o olho naquele negócio, eles falaram, caramba, isso aqui tem aplicação na astrofísica. Isso aqui vai ajudar a gente a resolver um monte de coisa que a gente não sabe. Um dos problemas grandes é uma estrela morrendo. Entendeu? Então o cara começou. O Sol é uma estrela. Tá. O que vai acontecer com o Sol quando ele morrer? Vai acontecer porque a estrela depende da massa dela. Certo. E o Sol está queimando hidrogênio, depois vira hélio, carbono, nitrogênio, vai seguindo ali a linha. Ele vai ficando mais leve ou mais pesado? Ele vai ficando, né? Ele vai inflar, vai virar uma gigante vermelha e depois ele vai murchar e vai virar uma anã branca. Tá. Isso aí é o Sol. Aí, massa do Sol. Vamos considerar que a massa do Sol é 1. Aí o cara falou, se tiver 2 vezes a massa do Sol, 3 vezes, 4 vezes, e foi fazendo, para ver o que ia acontecendo com isso. Na conta. Na mão, entendeu? Nossa. E na Primeira Guerra Mundial, né? E ainda lutando a Primeira Guerra Mundial. No front de batalha. Tá o Schwarzschild acho que era mais maluco que o Einstein, viu? Porque o Einstein, ele fazia as coisas... O Einstein virou funcionário público, funcionário de escritório de patentes. E ele... Por que ele gostou de serviço? Porque ele fazia o serviço rápido, cara. E tinha muito tempo. E depois ele ficava o tempo pensando, entendeu? O Schwarzschild não. O Schwarzschild tava lá no meio da guerra. Você tem obrigação de criar uma teoria revolucionária, né? Cara, não. Você faz podcast de 8 horas. Como é que eu vou ter pra pensar? E você fica aí quando Como é que eu vou pensar? Você tá só trocando o botão, dá pra você ficar viajando aí, cara. Beleza. Isso mesmo, cara. Que legal isso, cara. E aí, quando esse Ele nem se importava, então, ter um trabalho chato, porque ele tinha ele tinha o tempo dele pensar. Aí ele ficou pouco nesse escritório, depois ele virou professor e tal. E quando o Schwarzschild chegou numa estrela ali com umas 8, 10 vezes a massa do Sol, ele viu que acontecia um negócio diferente, cara. Que ela não morria igual o Sol. Entendeu? Ela explodia, ia ter uma explosão nela aí, porque ela ia consumir todos os elementos, até o ferro, que é o último. E isso ela ia implodir e depois explodir, que é o que a gente chama de supernova. E isso também não era o final da vida da estrela, porque isso ainda sobra um caroço. E esse caroço ainda, ele foi lá e foi fazendo as contas. E tudo isso por quê? Porque o Einstein tinha desenvolvido todo a gente chama de um arcabouço ali, para o cara poder se basear e fazer tudo isso. Quando ele chega nesse caroço, ele vai fazendo a conta. Pô, e se esse caroço tiver 1 vez a massa do Sol, 2 vezes a massa do Sol? Tá, e começa de novo. E aí ele descobriu que quando tem mais que 3 vezes a massa do Sol, esse caroço, ele se colapsa para dentro dele, ou seja, toda a massa dele vai ficar num espaço muito pequenininho. E aí eles chamaram isso na época de estrela negra. Não tinha um nome. Não tinha um nome. Chamaram estrela negra. Por quê? Nunca tinha sido observado isso no universo. Só teórico. Inclusive, nossa, tanto teórico, cara. O Schwarzschild quanto o Einstein, eles não acreditavam nesse objeto. Cara, isso aqui não pode existir, cara. Isso aqui não pode existir. Eles pensavam que era impossível. Eles morreram, assim, sem acreditar na existência desses objetos. Era bizarro demais pra acreditar. Porque isso aí tem uma coisa legal até da gente falar, né, Roberta, na física e tal. Tem coisas que a gente consegue resolver matematicamente. Então tá resolvido. Por exemplo, o buraco negro, que é o que a gente fala, ele estava resolvido matematicamente desde 1920, 18 e tal. O que é estar resolvido matematicamente? Por causa das equações, cara. Você resolveu. A matemática tá ali, ela não viola nenhuma lei física, ela não viola nada de matemática, tá perfeito. Isso é uma coisa. Agora tem a outra coisa, que é verificar.
Será que, existe uma estrela igual ao Sol? Opa, existe, estamos vendo aqui, ali. Tá. Beleza. 2 vezes a massa do Sol? Opa, tem existe. Também. Check. 3 vezes. E aí foram indo, entendeu? Só que o buraco negro demorou décadas pra gente poder observar um. Foi quanto tempo depois? 1950, né? 50, né? Foi 50 com a radioastronomia, né? Isso, com a radioastronomia. O Einstein morre que ano? 30. Como que é? Ele morre antes, então. Ele morre antes. Ele morre antes de saberem que o que ele tinha previsto realmente existia, cara. E o Schwarzschild morreu na Primeira Guerra, né? Morreu durante uma batalha na Primeira Guerra. Durante a batalha. E quando ele chega nesse negócio do 3 vezes a massa do Sol, ele descobre o quê? Que a força gravitacional ali ela é tão grande que a velocidade de escape, igual a Terra tem uma velocidade de escape. Para eu mandar um satélite fora da Terra, 40 mil quilômetros por hora. Nossa. A velocidade de escape desse objeto era maior que a velocidade da luz. Maior que 300 mil quilômetros por segundo. É impossível na teoria? Não, é maior que a velocidade da luz. Ou seja, nós nunca vamos ver. Porque a luz é a coisa mais rápida. Se algo tem que andar mais rápido para escapar dali, aí chamou de estrela negra. Daí que surgiu. Nem a luz sai. Nem a luz sai dele.